Chega no mundo adulto, imagina só, você está ali, você está fazendo um fechamento milionário com o cliente e o cara rejeita a sua proposta. Aquela rejeição ali, cara, se ela não tiver bem tratada ou bem cuidada, ela pode fazer o cara deprimir. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Decola Cast, um episódio ou um podcast feito para você, dono e dona de micro e pequenas empresas do varejo. Lembrando que o intuito desses episódios, dessas gravações, é levar conteúdo para vocês, melhorarem a gestão ou aumentarem as vendas de vocês. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós temos um convidado para falar bem a verdade. Hoje vai ser uma mentoria gratuita aqui, foi proposital. Ou uma sessão. Ou uma sessão. Consulta, não sei. Exato. Hoje com a gente está o Bruno Almeida, o Bruno que é psicólogo especialista focado em empresários. Então se você é empresário, já pensou em passar no psicólogo, tem um cara específico para atender você. Eu espero que a gente aprenda bastante aqui, seja muito bem-vindo, Bruno. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Walter, pela confiança aí. Espero que essa mentoria, esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, que seja muito bom, proveitoso. Opa, seja sempre bem-vindo à WLS, Bruno. Valeu. Mas antes da gente começar, um recadinho do nosso patrocinador desse episódio. Quem está patrocinando o episódio é o Cisloja. O Cisloja é um sistema de gestão focado para ajudar você, empreendedor, a aumentar os resultados da sua loja em até 30%. Então tá aparecendo um QR Code em algum lugar aqui da tela, escaneia o QR Code e fala com o nosso time. 30%, Rodrigo? É muita coisa, né? Você é louco, cara. É coisa de louco prometer isso, mas falam que entregam, então clique e confere. É isso aí. Bom, vamos lá. Bruno se denomina como psicólogo para empresários, né? Já trabalhou com algumas referências, a gente estava falando no off aqui, né, Bruno? Mas, cara, como começou essa história aí? De onde vem essa ideia de cursar psicologia e depois segmentar isso para empresários? Muito boa pergunta, cara. Para quem não sabe essa história, na verdade eu nunca contei tanto assim, mais para as pessoas próximas. Mas dentro da minha família tem uma pessoa que é um empreendedor, né? Então meu pai é um cara empreendedor que eu vi. Ele trabalhava numa multinacional, né, numa estatal, e ele acabou pedindo as contas e decidiu montar o negócio do zero, né? E quando eu era criança eu via, cara, quem que faz isso, né? Porque uma pessoa decide sair de uma zona de conforto, não, pai, né? não faça isso. Você vai fazer, e aí na época a gente tinha um sítio, ele vendeu o sítio, foi lá, injetou na empresa. Cara, e então ele apostou mesmo. Ele Não apostou. Foi só se aventurar, ele entrou com força. Por isso que a gente fala, é o perfil empreendedor. É o cara que está insatisfeito, ele não estava gostando daquilo mais que ele fazia, queria explorar através dele, e ele foi, e deu, graças a Deus, deu muito certo. A partir disso, o que aconteceu? Eu comecei a estudar um pouco, né, sobre essa questão psicológica e tudo mais. Quando eu estava nos meus 13, 14 anos ali, tinha um livro que eu li, cara, chamado O Mundo de Sofia, né? E daí o Mundo de Sofia lá tem um capítulo que fala do Freud. Aí eu li e falei, cara, que esse cara está querendo dizer que nós temos um inconsciente e esse inconsciente é que guia a gente não tem 10% de consciência apenas? Eu falei, cara, vou estudar isso aí. E comecei estudando, aí já fui fazer uma terapia para entender como é que era e tudo mais. Falei, cara, decidi vou ser psicólogo, né? Fiz faculdade de psicologia, fiz lá em Avaré, na UniFSP, fiz lá, tranquilo. E aí uma das coisas bem interessantes que aconteceu, né, estudando psicologia, foi, num primeiro semestre, existe uma vasta número de abordagens dentro da psicologia. E eu identifiquei uma que eu gostei muito, né, que é chamada psicologia analítica, a gente estava conversando ali antes. Uhum. E a psicologia analítica ela é diferente das psicologias convencionais porque ela vai aprofundar o inconsciente, né? Quando a gente fala do inconsciente, aí é importante a gente destacar que o inconsciente ele é tudo aquilo que você não sabe sobre você, né? Então, muitas vezes você está precisando, nossa, estou conversando aqui com vocês e de repente me baixou a energia, ou me deu mais energia, ou de repente vem uma imagem na minha cabeça, uma lembrança, então tudo isso é o inconsciente. E aí eu comecei a explorar já na faculdade essa questão de estudos, né, do inconsciente, fazer grupo de estudo, terapia e supervisões e tudo mais. E aí foi onde eu me apaixonei, né, e fui para o consultório, depois de formado, fui clinicar. Só que aí eu estava no consultório e chegou uma época e falei, cara, é só isso, velho. Psicólogo, você lota a agenda ali e você vai clinicar, é só isso que tem para fazer. E aí que eu comecei a fazer alguns cursos, fiz pós em recursos humanos. E depois disso eu comecei a dar treinamento, consultoria nas empresas, comecei a gostar de fazer isso. E aí que abriu a oportunidade lá do Sebrae, apareceu um processo seletivo e eu tinha todos os requisitos, né, nada por acaso. E aí entrei para fazer parte lá do quadro do Sebrae aqui na Regional Sudeste Paulista.
E aí, onde tudo começou, na verdade, a fazer sentido, né? Aprendi, eu brinco, né? Eu não sou um empresário que estudou psicologia, eu sou um psicólogo que foi estudar, né, a gestão empresarial. Então, muda algumas coisas, a gente vai muito pela parte mais comportamental do que propriamente o lado da gestão em si, né? Então, a gente complementa uma coisa a outra. E, cara, acho que o primeiro desafio que eu imagino que você teve quando você iniciou a sua jornada focando em psicólogo para empresários é que o empreendedor, o empresário, ele tem receio de se conhecer, né? E talvez aqui eu esteja falando de mim, né? Mas talvez eu esteja falando de mim. Já tá analisando você. Mas eu tô acostumado, que eu sou casado com a psicóloga, então tá tranquilo. Talvez eu esteja falando de mim, mas eu vejo que quando a gente fala de autoconhecimento, e principalmente para empreendedores, eles meio que se esquivam, né? E eu também, inclusive eu me coloco nessa posição, eu me esquivo também, né? Qual foi o desafio que você encontrou de fato quando você decidiu atender esse público? Cara, excelente sua pergunta. E aí vale destacar, por que eu me especializei em empresário? Porque de todos os pacientes que eu já atendi, com todo respeito a todos os empresários, mas é o ser mais difícil que tem para se atender, cara. Né? Como eu estava falando anteriormente, o que acontece? Eu tenho uma única sessão, eu penso assim, eu vou atender esse empresário em uma sessão, e o que eu posso entregar para ele? Porque se eu falo, vamos fazer um trabalho a longo prazo, cara, eu tenho conta para pagar, eu tenho funcionário, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a cabeça dele é acelerada. E aí essa leitura que eu fiz, através disso, estava até comentando antes, né, mas eu fiz uma mentoria com o Luiz Fernando Garcia, e o Luiz Fernando Garcia ensinou uma técnica, que é justamente o quê? É você formatar um protocolo, ao invés de você fazer sessões de terapia. Então hoje eu tenho um protocolo chamado Protocolo de Produtividade, onde se o empresário está buscando, eu quero melhorar minha performance, parar com procrastinação, ter mais rendimento, então beleza, eu vou falar para ele, a gente não vai fazer psicoterapia, nós vamos fazer 4 sessões, nessas 4 sessões todas elas têm começo, meio e fim, e eu vou te acompanhar através do WhatsApp, dou um suporte para você, para a gente ir implementando. E foi o que funcionou. Muitos empresários eu atendo nesse formato, começo, meio e fim, e depois eu deixo para ele, cara, você quer uma sessão pontual, alguma coisa mais específica? Show de bola. Aí ele gosta. Outros já começaram a ter um interesse de fazer, não, eu preciso me conhecer. Tem uma coisa lá do passado que eu gostaria de ver, a gente vai por essa ótica. Mas a maioria quer uma coisa para hoje. Estou muito estressado, estou com insônia, estou com problema de funcionário, um funcionário me roubou, nossa, eu considerava tanto essa pessoa aqui. Então, esses detalhes, né, essas dores, essas frustrações que às vezes os empresários têm, chega um determinado momento que eles não têm com quem falar. Né? Então, às vezes, ele está ali guardado para ele, como que ele vai falar para o outro colega, ou para o outro funcionário, para a família, ele não quer preocupar a esposa. Né? Então, ele fica muitas vezes guardado. Então, o desafio maior quando eu faço o atendimento com o empresário é justamente esse, é identificar qual momento que ele está, porque se eu errar, ele não volta mais. Né? Então, eu tenho que deixar claro. Você quer alguma coisa com começo, meio e fim, vamos para o protocolo. Você quer uma coisa pontual, vamos fazer uma única sessão. Você quer uma coisa mais prolongada, então a gente tem um outro processo para fazer. Mas tem que ter o feeling ali junto com ele e alinhar junto com ele, né? Não tem outra forma. É que o empresário ele tem que ter uma acabativa rápida mesmo, né? Igual você falou. E como que você faz para trazer eles, né? Porque quando eles vêm, você apresenta essa solução, mas como que é a abordagem para que você desperte essa curiosidade, no mínimo, né, do empresário? Legal. Hoje, 80% dos meus leads aí, né? Eles chegam através das redes sociais. Então, tem alguns videozinhos aí que eu gravo e comento a dor do empresário pontualmente e falo para ele me seguir ali no Instagram, nas redes sociais. E tem um funilzinho, né? Então ele entra lá, manda um WhatsApp, já faz algumas perguntas básicas para ele, e daí a gente já faz a conversão, faz um agendamento para ele estar fazendo uma primeira sessão diagnóstica para entender qual que é o objetivo dele. Então você usa a rede social já para colocar o dedo na ferida de uma forma ali meio invasiva, né? Aparecer na tela do cara. E tem algum padrão de dor assim que é da maioria dos empresários que acabam passando por você lá? Legal. Hoje a maioria pegando essa ótica aí, né, final de ano e tudo mais, a pessoa normalmente ele tem um esgotamento emocional, esgotamento físico, tá sem foco, tá cansado, tá desmotivado, tá precisando ter férias, mas não consegue deixar às vezes a empresa, né? Poxa, aí vai chegar a preocupação, vou reunir com os amigos, não tem amigos. Final de ano tá aí, vou reunir com a família, não consegue se conectar com as pessoas, com os familiares, porque ele fica com esse excesso de pensamento dentro da empresa. E a queixa dele é assim, ninguém me entende, né? Não tem como eu falar com ninguém.
Parece que é uma coisa que eu sou um ser solitário e só vem problema para mim, ninguém resolve nada. Se eu peço para o funcionário colocar um café para mim, ele coloca o café errado. Então ele começa a ter uma sensação que ele é muito acima da média, e realmente ele é. Esse é o sofrimento do empresário, né? Não é à toa que vocês são empresários, porque de alguma forma você falou, cara, eu acho que eu mereço mais, eu vou fazer mais, e você vai chegando a um determinado nível que ninguém mais te acompanha. E aí que é o momento que eu entro muitas vezes para, quem é seu braço direito? Vamos treinar o cara. Como que ele funciona, como que ele é, vamos dar chance para ele, começa a delegar. Ah, mas o e-mail só eu sei fazer. Cara, ensina como você pensa para esse braço direito, ele vai fazer o e-mail para você. Às vezes o empresário ele tem uma sensação que ele é o super-homem. Esse eu vejo que é o erro clássico, né? Aí o cara trabalha 14, 15, 16 horas por dia, sábado, domingo, feriado, e uma hora o corpo vai pedir para ele, cara, faça uma pausa, né? E todos normalmente quando me procuram, não fazem atividade física, não se alimenta direito, café o dia inteiro, né? Energético, o cara dá um jeito e ele acaba não se cuidando. Então ele chega arrebentado, vamos dizer assim. O nosso trabalho é, vamos voltar a energia para você. É uma caminhada, não é uma maratona de 10 quilômetros que vai acabar já, não, cara. É a longo prazo, você tem que continuar, né? E às vezes a pessoa fica muito nessa sensação, e aí esse destaque é muito importante trazer, né? Tem muitos livros de autoajuda, de administração, que ensina técnica para as pessoas que, na verdade, não vai funcionar com ela. Né? Depende do contexto também, né? Exatamente. Por exemplo, tem aquele livro best-seller que foi lá, O Milagre da Manhã. Não, você acorda 5 horas, você toma banho, 6 horas, você medita, 7 horas, você toma café com a família, tá, legal. Mas se o cara for do tipo que é uma pessoa que gosta de rotina, que gosta de ter esse padrão, que gosta de controlar as coisas, né? O cara da planilha, ele vai gostar desse tipo. Agora, você pega uma pessoa que ela todo dia acorda no horário, tem dia que ela está mais animada, tem dia que ela está menos animada, não vai funcionar. Aí ela vai querer fazer um negócio, um método que não é para ela. Então, o meu cuidado sempre é quando eu vou passar uma técnica, uma informação para o empresário, é ver o perfil psicológico dele. Se ele está de acordo ou não para fazer com aquilo que a gente vai treinar, para ele executar, para ele fazer. E principalmente ele falar, Bruno, gostei, deu certo. Porque se ele se sentir muito incômodo, não vai fazer sentido a longo prazo. Tem que ser algo natural para ele. Nossa, mas eu vejo que sim. Essa questão que você falou, o empresário ele se sente o super-homem, né? E, de fato, eu acho que isso é muito comum, principalmente no começo da jornada, né, empreendedora, porque ele começou sozinho, então você falou de delegação também, que é uma das coisas que a gente fala na nossa mentoria, que a dificuldade de você deixar de fazer alguma coisa que você é muito bom, e você se acha bom, e você entrega um resultado legal, para passar para uma pessoa que está começando agora e não vai fazer tão bem quanto você, o que é natural, porque você já está fazendo isso há muito tempo e você só ficou bom porque você já faz há muito tempo, né? E, ao mesmo tempo, que quer fazer tudo, mas não dá tempo, e aí deixa outras coisas que são importantes também, saúde, família, né? E o JJ fala de uma frase que eu gosto bastante, que é saúde, família e trabalho, não inverta a ordem, mas a gente acaba invertendo, e eu vejo que tudo na vida é questão de equilíbrio, mas a vida é desequilibrada, né? Como é que você orienta nesse melhorar performance? Como que você orienta esses empresários a equilibrarem o desequilibrado? Perfeito, cara. Isso é muito importante, porque às vezes vem muitos empresários me procurar, Bruno, eu quero ter roda da vida lá completa. Cara, não dá para você ter a roda da vida completa. A pergunta é, qual momento de vida que você está? Não, estou no momento de vida de expansão. Então, cara, você vai às vezes deixar a saúde de lado, vai deixar a família de lado e você vai focar no trabalho. Só que tem que ser temporário. Tem que ter prazo, né? Tem que ter prazo, já defina. É 1 ano que você vai fazer isso? Então, cara, defina... Senta com a família, senta com as pessoas que estão ao seu redor. Cara, eu tenho uma meta e eu vou precisar da ajuda de vocês e é coletiva. Vocês vão precisar também suportar a minha ausência, né? Eu peço a colaboração. A gente vai ter que fazer alguns momentos, algumas pequenas viagens ao invés de grandes viagens. Organizar a família, tá todo mundo a par. Por quê? A gente tem um problema muito grande com os empresários, muitas vezes a falta de comunicação dentro de casa. Então o cara está com um monte de problema, e ele chega na casa e ele não fala para ninguém o que está acontecendo na cabeça dele. E aí ele fica isolado, ele fica irritado. Se ele tem filhos, ele começa a ficar irritado com os filhos ali. Então, o nosso processo vamos organizar você? Então, vamos aprender técnicas também que você vai ter alta performance durante o trabalho, mas também tem uma forma de você se desligar. Não que isso seja possível, mas tem algumas formas que vai rebaixar a cognição dele para ele não ficar tão acelerado. Porque imagina só, você trabalha num ritmo aqui na empresa.
aí você chega na sua casa com o mesmo ritmo, não dá certo, cara. Ninguém está na mesma performance, né? A galera tá mais lento, não entende o que você está falando. Então, o processo sempre vamos cuidar do seu emocional e usar alguma estratégia para relaxar você, baseado no momento que você esteja passando. Para mim é muito difícil encontrar um empresário que ele está com os 3 pilares ali, vamos pensar, né? Seja família, saúde, trabalho equilibrado. Sempre um vai estar fora, né? Pô, expandiu a empresa, agora tá legal, foca na saúde, foca na família, organiza, deixa daí o trabalho, né, operacional, executor de lado e vai complementar as outras coisas, senão vai sofrer. E já teve casos de empreendedores que você atendeu que nessa delegação sentiram baixar a entrega, o resultado e voltaram rápido para o operacional? Porque isso é o que a gente mais vê, né, acontecer. Existe, cara. E recente, até você falou, eu lembrei de um paciente. Ele tem uma empresa do ramo de geradores, transformadores elétricos e tudo mais, tem mais ou menos uns 400 funcionários. E aí, nessa situação, o que aconteceu? Ele queria ficar um pouco nos Estados Unidos enquanto ele fazia ali toda a gestão da empresa. Então, chamou a equipe dele, a galera já sabia, delegou para o pessoal, ele foi para lá. Quando ele ficou lá, o que gerou para ele? Gerou uma baixa de rendimento, o cara estava lá com a família, tudo mais, curtindo, né, um momento de vida. Ele teve que retornar para o Brasil para organizar todas as coisas. Por quê? Porque caiu muito, mas caiu assim, ó, foi despencando, porque a presença dele ainda era necessária. Então, a forma de delegação, a gente sempre tem que tomar um cuidado, será que a equipe está madura para não ter um líder? Né? Então, a gente vê o nível de maturidade da equipe, vê como é que eles fazem autogestão, ou se eles têm que ter uma gestão sempre focada no líder para fazer aprovação, para fazer motivação. Então, todo cuidado é pouco. Né? Eu diria assim, se for fazer delegação, sempre faça pequenos testes antes de entregar. Vou arriscar aqui, né? Vamos tomar alguns cuidados. É que até para delegar tem a forma certa, né? Então, na nossa mentoria, a gente acaba falando algumas formas corretas de delegar e não de largar. E da mesma forma que tem o momento ideal para delegar ou para ficar sem o líder, tem o momento ideal para você colocar alguma pessoa como líder no seu lugar, né? Para não acontecer esse tipo de caso aí, né? Mas a gente estava falando sobre os casos, né? Sobre qual que é o padrão dos empresários que procuram você. Aqui nós não acreditamos em bala de prata, porque não acho que há algo que resolve, mas tem algum padrão também do que você entrega que acaba resolvendo a maioria dos problemas dos empresários? Show de bola. Existe, né? Um deles é conhecer o perfil psicológico. Né? A autoconsciência. Então. A autoconsciência. Então, beleza. Bruno, eu sou um cara que eu tenho... A gente sempre chega a isso. Bruno, eu tenho TDAH, cara. Não consigo parar no escritório, estou fazendo cada hora uma coisa, vou até tomar um Venvanse, uma Ritalina e tudo mais. Antes disso, vamos entender qual é o seu perfil psicológico. Né? Então, a primeira técnica que eu ensino normalmente para todos os atendimentos, independente do que vai ser, se vai ser mentoria, se vai ser treinamento, se vai ser psicoterapia, vamos trabalhar o perfil psicológico. E o perfil psicológico que eu trabalho é o chamado tipos psicológicos. Né? Então, é uma teoria que foi desenvolvida lá em 1900, quando Jung, que era discípulo do Freud, uma história só para contextualizar o porquê que surgiu essa teoria, acho bem legal. Imagina só, o Freud, né, um gênio de ter o conhecimento, existe um inconsciente, existe outras coisas, existe um mecanismo de defesa do nosso psiquismo diante da situação. Então, Freud estava lá, o Jung se aproximou dele como se fosse um discípulo. Né? Na época, o Jung estudava com o cara que descobriu a esquizofrenia lá, que eles fizeram todo um trabalho no hospital psiquiátrico da época. E aí Jung estudava muito e viu essa oportunidade de conversar com o Freud, os dois viraram amigos e ficaram assim, muitos anos sendo amigos, quase 10 anos. Até que chegou um momento que começou a ter divergências de opiniões, cara. Freud pensava uma coisa, ele pensava outra e tal. E aí eles decidiram romper. Quando Jung se separa do Freud, o que vai gerar nele? Gera uma angústia, gera uma depressão, e ele quer entender por que raios não deu certo essa relação que eu tive com ele, cara, que tinha com ele. E aí ele começa a estudar, né, vai estudar literatura, mitologia, atendendo os pacientes dele. Ele conseguiu identificar que existem padrões comportamentais em todas as pessoas e que a gente consegue facilmente visualizar. Então ele entendeu assim, existem 2 tipos de atitude em todos nós. Ou a gente vai ser um cara mais extrovertido ou vai ser um cara mais introvertido. Quem é extrovertido? É o cara que, a gente está conversando, está interagindo, está passando isso, está olhando para cá,
Então ele tem muitos estímulos visuais, só que ele é uma pessoa que é generalista. Ele consegue falar de diversos assuntos, ele consegue ter esse jogo de cintura, um cara muito social, amigável. Enquanto a partir tem um cara que é introvertido, que ele é mais centradão, que ele é mais na dele, ele vai pensar antes de falar, ele vai pensar antes de agir. E isso ele identificou que é o quê? É genético. Então a gente nasce já, ou a gente nasce extrovertido, ou a gente nasce introvertido. Só que aqui no Brasil, a população, predominantemente, 80% da população brasileira é extrovertida. Então, assim, se você é extrovertido e está no Brasil, show de bola. Onde você for, está mil maravilha. Mas agora, para o 20% que é introvertido, ele sente um sofrimento. Né? Então, um empresário que ele é introvertido, ele é visto como um cara metido, é o cara que não está nem para ninguém, né? Com os funcionários, um cara muito sério, às vezes focado nele. E aí o que o Jung entendeu? Bom, se tem dois tipos de personalidade, duas atitudes diante da vida, a gente vai ter mais o quê? Ele colocou que a gente vai ter duas formas como a gente percebe o mundo. Ou a gente vai perceber o mundo de uma forma presencial, né, no sentido assim, do aqui e agora. Então, estou aqui nessa sala, como que está a temperatura? Está batendo 16 ali, como que está a luz? Todos esses detalhes é uma pessoa que consegue perceber o momento atual. E outras não percebem desse jeito, outras estão no mundo da lua. A pessoa não está prestando atenção, por exemplo, se ela estiver assistindo a gente aqui, ela nem está prestando atenção direito no que a gente falou, alguma coisa que levou ela a pensar em uma outra situação. É a forma como vai perceber o mundo e duas formas de julgar o mundo, que é através do pensamento ou através do sentimento. E através disso, o pensamento são aquelas pessoas mais lógicas, mais racionais, mais objetivas, e tem as pessoas que são mais sentimentos, que é se importar com o outro, aquela pessoa mais empática, né? Tem todo esse cuidado de olhar. Se a gente pega um extrovertido sentimento na parte de vendas, é aquele cara que vai estar, nossa, véio, é um amigo do cliente, né? A pessoa vai lá, nem vê quanto gastou, só assina ali, eu passo o cartão e está tudo certo. Mas também tem o vendedor, por exemplo, que ele é mais pensamento, que é o cara do método. Cara, só fazer abordagem tal, faço rapport assim, entro em contato com isso, faço fechamento, pum, próximo. Então, qual que é o melhor? Não existe melhor, baseado no Jung, das personalidades. O que a gente tem que entender é que cada um precisa estar no seu campo certo. Por isso que daí quando ele criou essa teoria, ele falou, agora faz sentido. Eu era de um jeito, Freud era de outro, não tinha como dar certo. A gente poderia melhorar a comunicação, mas cada um já tem uma naturalidade que é diferente. Né? E aí depois disso, lá na década de 90, aqui no Brasil, o Jorge Zacarias ele fez uma tese de doutorado na USP, falando dos tipos psicológicos, e criou um teste. Né? E esse teste hoje é um teste aplicado somente por psicólogos, o nome dele é QATI, questionário tipológico, e aí hoje é o teste que eu mais aplico. Então hoje eu tenho uma experiência porque o revisor desse teste, eu fiz muita supervisão com ele. Então tem uns macetes aí, umas interpretações que é muito interessante eu passar para os empresários. Porque não é só como se fosse, vou aplicar um DISC. Eu aplico o DISC, você vai ter uma visão clara da pessoa. Mas o teste tipológico, né, o QATI, a gente consegue ver tanto a forma consciente e a forma inconsciente dele. Caramba. E aí isso facilita todo o trabalho. Porque, de certa forma, o DISC, ele é o consciente. É o consciente. Porque as respostas, inclusive, é sobre o que a pessoa reconhece dela, né? É isso. Então, o QATI, ele traz o resultado do inconsciente. Porque o nosso inconsciente, o que acontece? É aquilo que eu não vejo, certo? Então, por exemplo, se eu estou muita extroversão, o meu inconsciente vai ser introvertido. E aí, por exemplo, se você é um cara extrovertido, e você trabalha o dia inteiro, está ali conversando, você vai chegar na casa, e na sua casa, se é um silêncio, não tem ninguém para você conversar, vai começar a dar ansiedade, vai dar angústia, vai dar uma certa melancolia ali dentro de você, porque não dá. Agora, se você é um cara introvertido, e passa o dia inteiro na sua sala, focado, trabalhando, chega em casa, é a mesma coisa, você manteve. Né? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque muitos empresários, por exemplo, às vezes os introvertidos, não são da área comercial, que seja aquela área comercial puxada. E aí os caras começam a fazer isso muito tempo, ele às vezes acaba perdendo a personalidade dele. Ele acaba esquecendo quem ele é. Então ele cria uma atmosfera ali que ele o cara faz, toda reunião ele fecha contrato, ele fecha com o cliente, mas e dentro dele, como que ele está? E aí a gente faz esse cuidado de, a sua personalidade é essa, se você for fazer esse tipo de situação, identifica que você vai mudar ou modelar a sua energia psicológica. E aí é a questão de ser intencional, né? Exato. Eu tenho que pensar, bom, para vir aqui no podcast, deixa eu pensar, eu sou mais desse jeito, então eu quero ser um cara mais
extrovertido, mais leve, mais tranquilo aqui para a gente poder trocar ideia. Agora eu venho do jeito que eu sou naturalmente, em todas as situações, isso vai causar problema. Mas existe um desafio de se adaptar à situação, né? Porque, por exemplo, eu acredito que eu seja uma pessoa extrovertida. Inclusive, quando eu vou fazer reunião, vou fazer ligação para alguns clientes, quando eu fazia serviço aqui, eu ligava para o Walter até dava risada, porque eu ligava para uma pessoa do sul, eu falava do jeito dela. Eu ligava para uma pessoa de outro estado, eu falava do jeito dela. Tentava fazer essa adaptação. E para quem tá ouvindo, parece muito estranho, né? Nossa, o que tá fazendo? Por que tá falando desse jeito? Mas para mim é muito natural, porque eu tento criar essa conexão com quem tá do outro lado. Mas existe um desafio para quem é introvertido se adaptar a um ambiente diferente daquilo que ele tá acostumado, né? Muito, e é isso que adoece muitas vezes a pessoa, né? Se você pega, por exemplo, para quem está ouvindo, você tem um introvertido no seu time e de repente você está colocando ele na ponta ali na parte comercial, essa pessoa pode estar batendo meta, ele pode estar arrebentando a boca do balão, mas você pode perguntar para ele, como que você chega na sua casa? Se ele falar, cara, eu chego e deito no sofá, não consigo sair de lá. Vai adoecer. Porque ele está esgotado. A gente consegue, né? Todos nós temos todas essas tipologias. Então, uma hora a gente é mais extrovertido, uma hora a gente é mais introvertido, mas tem uma natureza. Né? Então, se você é extrovertido, show de bola, continua. É comercial, vai conversando com as pessoas, reuniões, liderança, negociações com parceiros, com fornecedores, enfim. Agora, se você precisa focar, vamos voltar agora, né? Você tem que ter muito foco, aí é uma coisa que você vai falar, cara, isso me desgasta. Para mim, planilha é horrível. Então, aí o que você vai fazer? Qual que é a estratégia? Ou vai delegar, ou você vai ter que aprender, mas sempre colocar na sua cabeça, cara, eu não sou para fazer isso aqui. É temporário até eu contratar uma pessoa que venha me substituir. E aí o que eu vejo? Os empresários acumulando um monte de função que não é para ele fazer, cara. Né? Se eu pego você para fazer uma planilha, pô, vai gerar desgaste, vai gerar estresse, uma coisa que era simples de você olhar. E o resultado no final vai ser horrível. Quanto tempo que você vai gastar nessa atividade se você poderia estar na sua atividade principal fazendo muito mais pela empresa? Sim. É isso que a gente tem que olhar. E tudo isso você consegue identificar nesse treinamento de melhor performance ou tem outros que você trabalha? Então, isso a gente faz a análise de perfil tipológico, né? Então, ele recebe um relatório completo do perfil dele e tem uma devolutiva explicando tudo isso que eu estou falando para vocês. E tem uma outra técnica que a gente usa, é uma técnica nova aqui no Brasil, inclusive, que é uma forma de você, como se fosse tirar uma foto do seu inconsciente. Né? Não é hipnose, não é nada disso, mas é uma forma que a gente consegue mapear, entender como está tudo isso aí dentro de você, no seu momento de vida atual. Então é como se fosse assim, cara, como é que está o seu passado, presente e futuro, como que está o seu nível de ansiedade, de depressão, de angústia, relacionamento, como está a sua atitude diante do mundo, atitude diante do seu mundo interno. Então a gente consegue mapear tudo isso até para direcionar o momento de vida dessa pessoa. Né? Porque tem muitos empresários que às vezes eles querem algo, mas não está no momento de vida dele. Então, opa, vamos estruturar isso aqui, cara, porque talvez não é hora de expandir. É hora de reorganizar a empresa, melhorar os processos, é fazer isso aqui, aí sim expandir. Às vezes ele vai ter alguns pontos que ele já quer fazendo as coisas desesperadamente e depois ele paga o preço e paga muitas vezes caro por isso, né? E esse teste aqui, você faz só com o empresário ou você atende a empresa dele também? Também faço nesse formato. Existe uma forma, tem o teste PATI e a gente tem como se fosse uma consultoria, né, que a gente faz um diagnóstico tipológico organizacional. Aí eu entro na empresa e pego um setor, por exemplo, setor de vendas. Vamos fazer teste com todo mundo, vamos identificar todo mundo e a gente faz um treinamento, uma reunião para, você trabalha desse jeito, você trabalha desse, vamos melhorar a comunicação de vocês, o líder é isso aqui. Então fica uma facilidade para todo mundo estar entendendo como funciona. Porque como eu estava falando, né? Para cada pessoa nesse teste psicológico tem 16 tipos de personalidade. Né? Então, para cada pessoa que eu falar de um jeito, ela vai sentir, opa, ele está pensando em mim. Agora, se eu falo igual para todo mundo, alguém vai se sentir ofendido. Por mais educado que você seja, alguém vai se sentir ofendido da forma que você está falando. Então, o ser humano é complicado, né? É complexo. Caramba, ó, se você está ouvindo a gente até aqui, está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aí e compartilhar aí com seus amigos empresários. Mas tem muita coisa boa para a gente tirar ainda, né, Rodrigo? Demais. Eu tô curioso, e eu já devia ter
ter perguntado no começo, mas você falou que o primeiro contato que você teve com a psicologia foi com Freud, né? Uhum. E você segue a linha dele até hoje? Você chegou a fazer psicanálise? Legal. Quando eu formei em psicologia, eu fiz psicanálise, né? Fiz uma especialização em psicanálise, só que dentro da psicanálise a gente tem a psicologia analítica, né? Que é como se fosse assim, o Freud, para a psicanálise, tudo é o inconsciente, né? Tudo é inconsciente. Só que qual que é a minha crítica, né, em relação à psicanálise? É que fica muito essa questão do passado, essas questões do pai, da mãe, é importante? É. Mas para empresário tem que ser uma presença mais ativa. Se eu fico com aquele psicólogo que todo mundo é acostumado a ver o cara mais sentado, passivo, esperando a pessoa falar, e na 12ª sessão ele vai dar uma interpretação, com o empresário não funciona. Né? Então hoje eu sigo a abordagem da psicologia analítica do Jung. E a abordagem da psicologia do Jung, eu tenho o costume de brincar assim com os pacientes, né? Ó, você é o herói da sua jornada e eu vou ser seu fiel escudeiro. É esse o processo de terapia que a gente vai fazer. Você vai fazer, mas eu vou estar te acompanhando. Então, assim, o nível de entrega que ele tiver na sessão vai ser o mesmo nível de entrega que eu tiver ali para ajustar o que ele está precisando. Logicamente, se o cara está muito, vamos conquistar o mundo, quero fazer mais coisas, vamos só organizar para que ele consiga fazer aquilo, mas vai ser ativo, né? Vai ser a comunicação que a gente está fazendo aqui. Mas como é que funciona no final, lá no... Ó, pra você ver como o empreendedor ele quer resultado rápido. Lá no final, porque de certa forma, quando você fala que Freud traz basicamente do passado, né? Quando o empreendedor ele tem uma frustração, como é que você ajuda ele lidar com essa frustração? Você vai buscar entender o motivo da frustração, porque daí imagino eu que seja passado, ou você tenta ressignificar? Como que funciona isso? Ótimo, isso é muito legal. Se for uma questão pontual, exemplo, poxa, minha equipe não está com um rendimento legal, estou frustrado por isso, que é uma pegada organizacional, então olha, tem ferramentas assim, tem técnicas assadas, vamos testar esse modelo lá? Tenta fazer desse jeito, fala para o seu RH, ou você mesmo aplica, faz isso, testa e depois você me fala. Agora, se é uma coisa recorrente, você vê que sempre aconteceu isso no discurso, que a pessoa... Uma coisa mínima está tirando muito a paz dela, a tranquilidade dela, então é algo maior, né? Tem algo mais profundo ali. A gente vai por essa busca de entender o seguinte, na teoria do Jung, é mais ou menos assim, todas as vivências, desde quando a gente nasce até o momento de hoje, todas as vivências elas vão ficando agrupadas. Então, por exemplo, em algum momento da nossa vida, nós três aqui, a gente foi rejeitado. Então imagina só um balãozinho lá dentro do seu inconsciente chamado rejeição. Aí beleza, daí na escola eu fui rejeitado por um amiguinho, tinha uma menininha que eu gostava lá, a menina rejeitou e vai aumentando esse balão. Chega no mundo adulto, imagina só, você está ali, você está fazendo um fechamento milionário com o cliente e o cara rejeita a sua proposta. Aquela rejeição ali, cara, se ela não estiver bem tratada ou bem cuidada, ela pode fazer o cara deprimir. Né? Ela vai pegar aquela energia e vai jogar o cara e vai falar, você vai introspectar agora. E isso é um ponto bem importante que eu acho legal trazer aqui para vocês, é assim, muitas pessoas não gostam de se sentir tristes ou deprimidas, né? A maioria dos empresários não gosta, só que eu falo que é importante. A depressão, a tristeza, ela faz parte do momento de você introspectar, né? A introspecção vem para quê? Vem para eu olhar para dentro e eu ver o que eu errei, o que aconteceu, por que não foi dessa forma e eu vou melhorar. Só que muitos não querem nem passar por esse processo. Aí o cara já sai executando, já fazendo as coisas. Então, assim, se você se sentir triste, aprenda a lidar com essa tristeza, aprenda a lidar com essa angústia. Vai ter coisas na vida que você vai só aprender ficando triste, né? E a depressão, hoje, eu sempre costumo dizer o seguinte, a depressão, ela te pressiona para baixo, né? Ela vai pressionar você para que você olhe para aquilo. Se a gente pega, já aconteceu, de eu atender um empresário que ele é diagnosticado com depressão moderada, uma depressão mais grave, tomando medicamento, qual é o trabalho que a gente precisa fazer? Ele literalmente, né, uma questão literal, ele vai ter que acabar com a vida dele para que ele possa transformar num novo empresário. Porque às vezes ele fica com aquela sensação de que, mas minha empresa é tão boa, por que ela não está dando tão certo? Poxa, eu sou tão bom, por que a minha esposa não gosta tanto de mim? Eu sou tão bom, por que os meus filhos não me agradam tanto? Então, cara, esse modelo de vida não deu certo. Acabou, troca, vai começar do zero. Esse recomeçar que é muito difícil para muita gente, até para os empresários.
Só que eu percebo que os empresários, eles rodam mais rápido. Mas esse recomeçar, ele envolve você trocar a sua personalidade? Não nem sei se isso é possível, né? Ele não vai, mas o projeto de vida dele vai. Entendi. A personalidade vai ser a mesma, mas, por exemplo, o foco que ele estava dando na vida dele já não pode ter o mesmo foco que antes. Ah, entendi. Colocado uma nova lente para ele. Isso. Ressignificar as isso. coisas. Ressignificou, agora, beleza. Agora eu vou focar muito mais no que realmente faz sentido. Só que daí vai ser novo para ele, porque ele vai ter que descobrir, né? Mas o propósito da depressão é isso. É pegar o cara, parar a vida dele e falar, cara, não deu certo isso aqui. Esqueça, começa de novo. Mas aí que entra o desafio, né? Porque para pensar, o empreendedor é aquele cara ou aquela mulher que gosta de ter o controle de tudo. E quando você coloca uma nova lente para ver as coisas de uma forma diferente, você não tem controle de nada. Como é que é lidar com isso, cara? É isso. E aí tem uma máxima, né, que a gente fala assim, ó, a ordem vem do caos, né? Então, quando o paciente, o empresário, ele está num caos, ele tem que ver o crescimento que ele vai ter. Então, quem está ouvindo agora, né, tá vendo a gente aqui e fala assim, cara, eu estou nesse momento, estou perdido, cara, não sei o que eu faço. Às vezes a empresa pode estar excelente, mas parece que perdi o propósito da minha vida, ou a empresa está ruim, você está desesperado, você tem que pagar um boleto hoje à tarde, hoje de manhã, né, no seu horário que você está assistindo agora. Mas a pessoa precisa olhar para ela e entender que esse processo psicológico é necessário. E aí eu gosto sempre de dizer o seguinte, a depressão ela faz parte, em alguns momentos da vida a gente vai passar por isso, uma certa melancolia, passamos por ela, mas se você tiver que definir, que desenhar, né, para você, qual você prefere, estar deprimido ou estar ansioso? Sempre opte pela ansiedade, porque a ansiedade é movimento, né? A ânsia por conquista, a ânsia por fazer as coisas. Então se você hoje está muito ansioso para executar e tudo mais, por mais que às vezes você vai ter crise de ansiedade, né? Vai ter aqueles disparos no coração, isso acontece muito, né? O empresário, Bruno, nunca tive, cara, esse dia eu estava no escritório, de repente meu coração começou a ficar assim. Então, está tendo um excesso de futuro, né? Enquanto a depressão é para ver o passado, resolver essas questões que não estão claras para ele, a ansiedade é o futuro que está chegando e ele não está dando conta de fazer isso. E aí qual que é a estratégia? Vamos organizar a sua agenda, né? Você está fazendo muita coisa e vamos cuidar disso. Aí ensina algumas técnicas básicas de gestão de tempo para que ele consiga ter uma performance melhor, mas principalmente ele ter também os momentos que ele vai ter que descansar. A pessoa ansiosa não descansa nunca. Você citou um exemplo de uma ansiedade muito agressiva, né, que acabou trazendo para a evidência que era uma ansiedade. Mas quando que o empresário consegue identificar que é o momento certo dele passar por um psicólogo focado para ele, né? Empresários, por exemplo. O que eu vejo é assim, a vida do empresário ela é ansiosa, ele acorda já com pepino, ele chega na empresa, já Cabeça tem... milhão Nossa, desde que nem levantou. bem acordou, já vê o WhatsApp, um monte de gente ali, é normal. Uhum. Só que o que acontece é ver o quanto que isso está prejudicando ele. Porque a ansiedade nós vamos ter, nós empresários, empreendedores, nós vamos ter sempre. Mas se eu vejo que é uma coisa que fisiologicamente, cara, nossa, eu vejo aqui uma notificação, cara, dá um negócio no meu coração, assim, eu vejo aquela sensação, cara, eu não consigo olhar para esse cliente, cara. Esse cara me enche o saco. Ou, poxa, eu não posso falar com esse funcionário que me tira a paz. Então é hora de buscar ajuda para ajudar a limpar essas emoções, né? Porque às vezes você está projetando algo no outro que não é do outro. É seu. Então, se aquela pessoa está enchendo o saco, por que ela está enchendo o saco? Ou porque você não impõe nenhum limite, ou porque você não deixou claro para ela como você gosta da sua comunicação. Às vezes é só ajuste fino. Ele mudou, conversou. É que parece um problemão, mas na verdade você resolve isso facilmente. É simples. É que às vezes o difícil é tomar essa atitude, né? Porque é uma atitude que sai da zona de conforto, que vai contra a sua personalidade, que vai contra aquilo que você acredita, mas é algo que, se não for resolvido, vai todo dia tirar sua paz ali, né? E por quê? Porque o cara ele não tem esse tempo de pensar, né? Eu brinco, a primeira sessão com o empresário, a primeira sessão eu brinco, é uma sessão diagnóstica. Então eu não vou ter muita intervenção com ele, eu vou escutar ele. E eu falo assim, cara, isso para você já é terapêutico. Porque fala para mim, qual lugar que você vai ter 1 hora para você falar sobre você e você não vai ser julgado, vai ser criticado, porque imagina só, como que você vai falar com um parente, você fala, cara do céu, eu tinha uma proposta lá de 100 mil reais e o cara ganha 2 mil reais ali, né? Como você vai falar de valores ou vai falar de negociação, de empreendimento, se as pessoas que estão ao seu redor não têm a mesma mentalidade que você? Aí o cara vai ter 1 hora que ele vai poder soltar tudo para ele, porque o psicólogo, o que ele vai fazer? Ele não julga, né? Já tive situações, por exemplo, de empresários, né, em estado crítico, o cara não tem repertório, o cara vai para droga, né? O cara vai para bebida,
o cara vai muitas vezes para pornografia, né? Compulsão sexual, essas coisas assim. Poxa, é um tabu a gente falar sobre isso. Mas os caras vão porque, cara, eu me perdi. Em algum momento eu não sei mais o que está acontecendo, eu não consigo me controlar com esses impulsos. Então é um gatilho, opa, vamos entender o que está acontecendo. Por que está tão puxado assim? Né? Então todo empresário vai ter o lado sombrio dele também. Se o cara, tudo em excesso, vai ter algum contraponto. Né? Então o cara vai ter ansiedade noturna, insônia, ou ele vai querer estar compulsivo por alguma questão. Infelizmente, né, até um caso bem triste, e isso está sendo recorrente, mas já tenho atendido vários, é bendito jogo de aposta. Né? Pô, o cara quer relaxar, vai jogar esse joguinho da vida aí de azar. E aí pensa só, se você jogar presencialmente um jogo de azar, já é difícil você ganhar. Agora imagina ser contra vocês que são entendidos do assunto, você jogar contra uma máquina, né, cara, contra o computador. Isso é psicologia básica. Você aprende lá no primeiro ano de faculdade, que isso chama reforço intermitente. É você trazer a pessoa numa posição onde ela perde, ganha, ela fica com esperança, depois ela perde, ganha, perde. Então cria-se uma atmosfera que ele acha que vai ganhar sempre. E isso, cara, está destruindo muitas famílias, né? Tem várias questões até do governo que está tentando aí fazer uma tentativa, mas nos próximos anos isso infelizmente vai impactar muito e eu vejo que empresários estão caindo nessa. E já teve casos que você atendeu, porque, por exemplo, assim, ó, eu imagino, e não me orgulho de falar isso hoje, mas no começo da nossa jornada, a gente se orgulha de falar que trabalhou 18 horas, 19 horas. Esses dias o Walter mandou, né, acho que uns 5 anos atrás, o relógio lá, 3 horas da madrugada e nós no escritório. Então, assim, a gente se orgulha disso no começo, mas depois a gente sabe que é um movimento que não é... Se não for temporário, eu acho que é muito prejudicial, Sim. né? Porque eu não imagino que isso possa ser possível, né? Você não colocar um esforço muito grande para que o negócio dê certo. Mas se ele não tiver tempo, eu acho que ele pode prejudicar mesmo. Mas o ponto principal é, a gente se orgulha de trabalhar, ter uma jornada absurda, gigante, a gente fala para os outros ainda, dando risada, nossa, eu tô trabalhando para arrebentar e tudo mais. E a gente tem receio do descanso. Eu falo por mim, né? Parece que quando eu tô deitado no sofá, eu devia estar fazendo alguma coisa, a minha empresa está cheia de problema, eu devia estar resolvendo isso, aquilo. Ou até mesmo de você tirar uma férias e deixar o time trabalhando, né? Como que você tem visto isso nos seus atendimentos e quais são as principais demandas nesse sentido? Excelente. Eu vou puxar só uma introdução aqui para deixar claro para vocês. Até essa é uma teoria que o Luiz Fernando Garcia me passou para estudar. E como que é feito isso daí? Existe um dos psicanalistas que ele trouxe uma perspectiva e foi adaptada pelo Nando. Mas é colocado o quê? Que a empresa é como se fosse um bebê. Né? Então imagina só, você com seu sócio, vocês teoricamente namoraram, tiveram uma criança, é a empresa, e vocês precisam cuidar dessa criança. Teoricamente. Turma. Teoricamente. Teoricamente vocês tiveram uma filha, que é a empresa de vocês, e aí o que acontece? Um bebê, né? Vocês têm filhos? Sim. Então, a fase do 0 a 2 anos é a fase que os pais vão ter que estar em cima da criança, ficando 24 horas por dia trabalhando ali, 18 horas. Então, o que é interessante a gente entender? Se é 2 anos de empresa, cara, você tem que estar trabalhando. Né? Tem aquela balela lá, trabalhe 4 horas por semana, né? Aquele livro lá do Ferris, lá, né? Best-seller lá dos Estados Unidos. Cara, é legal para quem já é estrategista. Você já montou o seu negócio, já saiu do operacional, beleza. Investidor. É isso. Agora, se você é empreendedor, cara, você vai ter que ralar. Não caia nessa balela que tem, você vai trabalhar menos, vai faturar mais. Você tem que entender que você é o seu negócio. Então, se você tem uma empresa que é, teoricamente, o seu bebê ali, do 0 a 2 anos, ela vai precisar de cuidado, você vai precisar estar em cima dela e você não vai conseguir se afastar. Você sai, a criança chora, você tem que voltar de novo. E aí que muitos empresários, né, quebram, né, pesquisa do Sebrae, 80% das empresas quebram nos 2 primeiros anos. Porque os caras não conseguem entender o movimento que, cara, você não é o dono da sua empresa, você pode fazer o que você quiser. Muito pelo contrário, você vai ser escravo da sua empresa. Sim. Você vai trabalhar pra caramba, cara. Você vai dormir pouco, você vai achar momentos que você não vai dar conta. E tem uma curva, né? Os primeiros anos são momentos de angústia, de tristeza, melancolia, ansiedade. Depois vem aquela sensação de motivação, de ansiedade para o futuro, para querer que as coisas dê certo. Se você tiver até os 4, 5 anos de empresa, o empresário ele não consegue sossegar.
ele não consegue sair da empresa e curtir uma férias. Ele não se desliga. Ele vai pra praia, sentou lá... Celular tocou. Puta caramba, vou ter que ir Puta, embora. esse é um caso prático. Eu fui pra praia com era minha namorada na época. O meu celular não parava de tocar, cara. Ela falou, putz, quando que a gente vai viajar e tranquilamente, né? Porque o meu celular era da empresa, não tinha. Você não vê? caía. Isso é um exemplo prático. Por quê? Como que você vai desligar o celular? Mas as pessoas que vão estar ao seu redor, elas não vão entender isso, cara. E elas vão criticar você. O empresário que eu escuto no consultório é o cara mais criticado por todo mundo. Criticado pela sociedade, pelos funcionários, pela família. Então, eu costumo dizer assim, né? Nós temos que nos unir numa boa causa de empresário. Se você tem amigo empresário, cara, faça uma amizade com ele ali, ó. Vai tomar um café, vai fazer um churrasco, troca uma ideia. Isso é extremamente importante para que você consiga ter uma saúde mental. Porque no dia de hoje, se você não tomar esse cuidado, vai dar essa sensação. Você vai chegar na sua casa, domingo, deitou no sofá, vou assistir um filme, alguma coisa. Puta, cara, mas era para eu estar trabalhando. Precisava estar trabalhando. E aí é um gatilho que aí vem, que aí a gente tem que trabalhar. Tá, mas você já trabalhou demais. Por que você está querendo mais? Vamos aprender a relaxar? E isso é técnica. Você acredita, cara? Eu tenho que ensinar um empresário técnica e eu brigo ele a fazer isso. Eu falo, cara, você tem que ter um hobby. Não importa o hobby que você tenha, mas você tem que ter um hobby que 1 hora que seja na semana, você vai fazer uma coisa que não vai agregar nada na sua vida. Olha o desafio. Não pode ser produtivo. Pra mim isso daí é... Não é? Porque o que é? Ah, não, mas eu faço academia. Tá, mas você está fazendo por causa da sua saúde. Ah, não, mas eu jogo bola. Cara, mas também é por causa da sua saúde, você tem um lado social. Agora, pense em fazer uma coisa que ninguém vai ver, não vai ter lucro nenhum, muitas vezes você vai até gastar dinheiro. Pensa como, por exemplo, daí que a gente vem na psicanálise, na psicologia analítica, que é você estar sublimando. O que é sublimação? É o estado de você tirar algum sentimento que está na sua mente e transformar em alguma coisa de arte. Seja a música, né? Seja uma poesia, seja você entrar em contato com algum instrumento musical, ter um momento de meditação, de reflexão, qualquer coisa nesse sentido, 1 hora que seja por semana você já vai ter muito benefício, né? Então eu sempre indico isso, pintura, desenho, qualquer coisa, técnica expressiva com as mãos, ela vai ajudar muito você a se conectar com você, né? E até compartilho com vocês um processo que aconteceu comigo. Quando eu estava fazendo um processo de terapia, isso vale destacar, né? Todo psicólogo, ele precisa fazer sua terapia, né? Porque senão como que a gente vai dar conta de tudo? Você precisa, primeiramente, você tem que dar conta de você. E aí, num dos processos, cara, eu tinha essa sensação que eu não podia estar descansando. Eu sempre tinha que estar produzindo, sempre tinha que estar lendo, tinha que estar estudando, tinha que estar pensando em estratégias. Aí eu recebi uma orientação que fez muito sentido para mim alguns anos atrás, é o seguinte: cara, o que você gosta de fazer? Eu falei, puta, eu gosto de trabalhar. Não, mas fora isso, né? O que você gosta de fazer? Não, eu toco violão e tal, mas tem que ser uma coisa mais expressiva. Daí ele sugeriu, você já pintou alguma vez na vida? Cara, nunca pintei. Ó, tem o seguinte, tem uma tela que você compra na internet, acredito que vocês já viram isso aí, tem os numerozinhos lá, número 1, número 2, número 3, tal, número sei lá qual. Aí você compra essa tela e vai vir as tintinhas ali para você com a numeração. Eu falei, cara, nada a ver com o que os caras estão falando, velho. Eu não vou fazer isso aí não. Aí passou de sessão ali, e aí, comprou lá? Eu falei, cara, comprei nada. Cara, tô falando para você, testa e depois você me fala. Aí fui lá, comprei, peguei lá no Mercado Livre da vida e tal. Chegou em casa, falei, vou fazer esse negócio aqui, cara. Reservei um cômodo, deixei lá a tela aberta, comecei a pintar. Qual é a estratégia disso? Você está entrando em contato com você mesmo. Ao fazer uma coisa, cara, que não tem lucro, que você não está visando nada, você não vai expor para ninguém, é você com você mesmo. Então, o fato de você pegar ali a tinta, colocar no número 1, pintar, cara, é trabalhoso pra caramba. Só que quando você está fazendo isso, começa a vir lembrança, memória, você vai reconhecendo como que você está extremamente acelerado e não era para você estar, seja no final do dia, ou no sábado, no domingo. Aí eu falei, agora entendi o que ele quis dizer, né? Então eu recomendo. Ah, Bruno, mas quando eu vou pintar, cara, me dá ansiedade. Então tá errado. Vai fazer uma coisa que faça sentido para você. Música é uma forma de você se expressar. Então indico para vocês, e quem estiver nos ouvindo aí, que façam 1 hora, bloqueiem na sua agenda 1 hora por semana para fazer uma atividade que não vai te dar nenhum lucro, nenhum retorno, cara. Porque é uma forma de quebrar o padrão mental que você sempre fica. Se você fica direto, freneticamente sendo produtivo, você começa a ser improdutivo. Por isso que a gente tem que dar esses reset na mente. Cara, eu não consigo ler um livro que não seja de trabalho.
não consigo assistir um podcast que não seja falando de alguma coisa que vai agregar aqui também, então eu me vi nessas falas aí. E uma coisa que eu percebo, e não sei se é realidade ou é só percepção minha, mas vira uma chave quando você cria um CNPJ que todo mundo acha que você ficou rico. Do nada, do dia para noite. Hoje você foi demitido do seu trabalho, amanhã você abriu o CNPJ, falou que vai abrir uma empresa, você ficou rico. Como que você orienta as pessoas a lidarem com essa questão? Porque aí você tem, de certa forma, você cria uma expectativa em você mesmo, né? De que você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que se vestir da melhor forma, você tem que frequentar os melhores lugares, só porque de um dia para o outro você criou um CNPJ. Isso é real? Acontece com outras pessoas ou é só uma percepção minha de pessoas que eu conheci? E é comum isso acontecer e eu vejo que muitos sofrem por isso. Eu já vi empresário quebrar por conta disso. Poxa, eu abri um CNPJ. E aí vale destacar para todo mundo que está nos ouvindo. Você é o seu negócio. Não são as pessoas que são o seu negócio. Você sozinho. Então, quando você decide abrir uma empresa, cara, você vai ter um capital de giro. Se você não tem capital de giro, você vai ter que ralar pra caramba, né? A sua organização financeira, você tem que jogar limpo com você e entender que às vezes o estilo de vida que você estava tendo, você não pode ter mais, você vai ter que dar uma recuada. E essa parte é muito difícil, principalmente para quem tem família. Como se eu chegar para sua esposa, para seus filhos, a partir de agora a gente vai baixar um pouquinho. Só que por isso que é importante a conversa. Você vai conversar e vai falar, é temporário. A gente vai fazer uma economia, a gente vai fazer um caixa aqui, vai ter uma segurança, eu vou conseguir trabalhar com mais tranquilidade. Topa o desafio? Vamos. A família tem que estar junto. E o que eu vejo muitas vezes é, o empresário não comunica com a família, ele quer dar uma vida que ele não tem, e aí ferrou, vai quebrar a empresa. Porque quando ela começa a ter o capital de giro ali independente, o cara tá pegando tudo e jogando para dentro de casa, dinheiro, cara. né? Mas, cara, o que você falou, eu concordo, acho que faz total sentido. Inclusive, quando a gente começou a sociedade, a gente sempre saiu, eu com a minha esposa e o Walter com a esposa dele, a gente sai de casal e tal, e conversa, bate papo, vai jantar. E na maioria das vezes a gente falava pra elas, né? 5 anos, 5 anos, 5 anos. A gente Já tá faz falando, uns 20. já faz. E a gente tá tudo. falando 5 anos até agora, né? Inclusive ontem, né? Assim, mais 5 aninhos aí, ó. E assim, como que é para as pessoas poderem entender também? Porque, claro que tem pessoas que têm clareza de que, tipo, determina uma data, é temporário. Eu quero pegar esse recorte do é temporário. Porque pra gente, né, a gente falava, são 5 anos, a gente já tá com 8. E ainda não chegou o momento que a gente gostaria, né? Mas como lidar com isso? Porque a gente aí, pelo menos, não tem essa dificuldade, porque a gente fala até hoje, mais 5 anos, e leva na brincadeira. Mas tem pessoas que se cobram mais, que querem, de fato, entregar aquilo que prometeram para a família. Como que é trabalhar isso no insucesso das atitudes e das ações que definiu? Excelente, porque o que eu vejo, às vezes é a falta de humildade do cara falar, olha, não vai ser mais 5, vai ser 10, vai ser 20, mas e aí, você quer permanecer junto? Ou vou ter que recalcular a rota. Eu prometi para vocês que ia acontecer desse jeito e não vai ser, né? Mas aí a grande sacada é a estratégia. Saiu vendo aí. Bateu o sino, fechou venda. Legal, Então, show de bola, não se cara. assustem com o barulho do sino. Mas você vê, é importante o cara ter esse cuidado, né? Se ele não olhar para ele, não ser sincero com ele, porque muitas vezes eu já vi isso acontecendo. No consultório aparece muito, às vezes, quando é o empresário principiante, ele começa a se endividar já no começo. Ele não entendeu que a conta tem que fechar já no começo. Pode ser que ele precise de um capital, mas já tem que, tá alavancando. Se o negócio sempre está injetando dinheiro, está injetando, não está retornando, ele precisa ser sincero. Porque o que eu vejo, né? Até eu conto para vocês uma experiência recente que está acontecendo. Tem uma startup, né, junto com outros 2 sócios, que a gente tinha desenvolvido baseado numa inteligência artificial para psicólogos, né? Então, nossa proposta era o quê? Era com a permissão, se o paciente permitisse, juntamente com o psicólogo, gravasse a sessão ou transcrevesse a sessão, e a gente poderia dar mais um ênfase ali nas sessões de terapia e tudo mais. Brilhante a ideia, né? Sim. Fomos colocar o MVP para rodar ali, para testar. Cara, ninguém quis, né? Por quê? Porque, cara, eu não vou gravar minha sessão, tanto o psicólogo como o paciente. Então, é uma frustração, poxa, investimos dinheiro, o negócio estava lá pronto e tudo mais. Só que aí vai ter essa etapa de frustração, e aí volta o que a gente estava falando, e aprendizado. Onde a gente errou, o que falhou, putz, não é com o psicólogo. E se a gente tentar com o médico? Vamos conversar com os médicos, vamos conversar com o pessoal.
E a gente está numa outra fase agora que é fazendo esse outro mapeamento. Legal. Né? Se a gente olha, né, diretamente para as coisas, você está numa empresa, que a empresa não está legal, cara, olha para a empresa, seja sincero, faz pesquisa com seus clientes, veja e vê se realmente faz sentido. Porque às vezes a gente se apaixona pela empresa, se apaixona pela ideia e, cara, você está tá forçando muito ali, o negócio não está indo. E empresa tem que ser um negócio hoje cada vez mais rápido, né? Tem que ter estratégia, Tem que né? ter Se não der certo, estratégia, aborta e vai para a próxima, né? Mas voltando a falar sobre o dinheiro, sobre o prazo de 5 anos e tal, isso traz uma certa ansiedade, um medo, né? Uma mistura de sentimentos ali para o empreendedor, porque querendo ou não, ele tem um compromisso com ele de fazer o negócio dar certo, então tem todo o esforço que ele tem que aplicar, e querendo ou não, se ele está olhando para o lado da família dele, ele quer dar essa qualidade de vida maior, e isso vai pressionando ele cada vez mais, né? Como que ele tem que lidar com isso, né? A pressão psicológica que ele vai tendo em relação ao dinheiro, e aí isso é um ponto bem importante. Isso é até psicológico, né? Tem um vídeo que eu gravei que deu um alcance bacana, que foi o seguinte. Eu via muitas vezes, eu faço essa técnica com vários empresários. Às vezes o empresário, cara, ele tá num fluxo de caixa bem bacana, tá entrando dinheiro, fazendo as vendas aí, tá batendo ali e tudo mais. Só que você vê que o cara tá na mentalidade de escassez, cara. Então, assim, até para me pagar, você vê que o cara é enrolado para pagar uma sessão de terapia. Você fala, cara, o que tá acontecendo, velho? Né? E aí uma das estratégias que eu uso é justamente assim, cara, você tem que abençoar o seu dinheiro. Dependendo da crença da pessoa. Mas eu digo de abençoar para quebrar o padrão mental dela. Que ela entende que o dinheiro é muito suado e aquele dinheiro tem que ficar para ele fica retendo. E isso não é legal. Porque no mundo dos negócios, cara, o dinheiro é giro. Né? O que entrou para mim hoje, daqui a pouco já sai para outro, mas vai entrar. Então uma das estratégias que eu vejo que faz muito sentido, e aí vale para todo mundo, é às vezes você olhar para o seu dinheiro, um dinheiro que você vai receber, e você falar, mentalizar mesmo. Cara, eu abençoo esse dinheiro que eu estou recebendo para você ter uma fluidez. Você não fica nesse gatilho de escassez. E aí o que acontece? Quando o empresário, esses empresários que estão me ouvindo agora aqui vão ver, pô, o Bruno fez para mim, então é porque eu não pago, não estava pagando tão animado assim ele, né? Mas uma das estratégias que eu falo, cara, pega R$100. Pega R$100, pega uma conta no Nubank da vida, aí qualquer conta, você vai ver que vai ter aí esses bancos digitais, o cofrinho lá. Cara, todo mês coloca R$100. Ah, Bruno, mas eu quero colocar 1.000, eu quero colocar 10.000. Não, é R$100. Você vai pegar esses R$100 e você vai falar assim, cara, eu abençoo esse dinheiro. Eu abençoo esse dinheiro e todo mês coloca 100 ali. Qual o objetivo? O objetivo é que você comece a valorizar o seu dinheiro, respeitar o seu dinheiro, e você vai ver que a energia psicológica do dinheiro muda. Por quê? Porque às vezes a gente teve um pai e uma mãe, por exemplo, endividados quando você era criança. Você vê seu pai e sua mãe sempre endividado. O pai às vezes puta, foi lá no banco, não aprovou e tal. Você inconscientemente você vê, cara, o quanto que o dinheiro é amaldiçoado, cara. É um negócio ruim. Sujo. Né? Sujo, não vale a pena. Então agora você começar a modelar, entender o dinheiro, que na psicologia a gente entende como energia psicológica. Então o dinheiro que é recebido é uma energia. Eu recebi essa energia e eu preciso transformar ela. Ou vou transformar para comprar alguma coisa, ou para entregar para uma outra pessoa, mas é fluxo, não dá para você reter isso. Né? E aí, às vezes, no início, a pessoa não tem esse entendimento e fica no gatilho de escassez, desespero, e aí a pessoa começa a sofrer muito. Né? Eu vejo que muitos empresários hoje têm crise de ansiedade, às vezes até pode desenvolver um infarto por não suportar. Né? Eu já atendi empresários, por exemplo, que estavam devendo 3 milhões, né? E aí com agiotas, com todas as outras coisas. Quer dizer, a pressão psicológica de um cara desse é absurda, é facinho do cara querer tirar a própria vida. Porque não está suportando mais. E aí a gente tem que sentar, cara, você fez endividamento? Vamos resolver. Não adianta, Bruno, mas 3 milhões é impossível de eu pagar hoje. Não, vamos sentar e vamos organizar. Cara, o que é isso? Dá para negociar? Isso aqui. Pô, os agiotas você vai ter que pagar, cara. Vamos resolver isso aí de imediato. É que aí nem ele precisa tomar decisão, né? Isso aí já é Tem que ver se é o agiota que só bate ou que mata, né? Com quem você emprestou? Tem que validar isso daí, importante. Sim, é complicado. Não, show de Mas bola. é que a gente vai entrando numa espiral de problema que às vezes de dentro você não vê solução, né? Por isso que é importante alguém de fora mesmo, você conversar, entender e bolar uma estratégia para resolver, né? Isso é legal também porque, assim, se a gente pega a tradicional psicanálise, né? Por que a psicanálise deixa o paciente livre para falar o que ele quiser? Porque é como se fosse a cura pela fala. Conforme eu vou falando sobre os meus problemas para alguém que só está me ouvindo, eu mesmo já começo a tomar insight. Começo a ter sacadas sobre aquilo. Então, tem um funcionário meu, cara, que todo dia ele chega atrasado, daqui a pouco ele faz assim, cara, vou mandar esse cara embora. Pronto, resolvido. Entendeu? Só que às vezes ele está num discurso de reclamação, de intensidade, que ele não vê uma solução.
E às vezes ele mesmo precisa ouvir, que é o trabalho que a gente faz na terapia. O paciente fala, eu vou ouvir, só que eu vou falar para ele de uma outra forma que eu estou ouvindo. E aí, às vezes, ele começa a ter insights já para resolver ou revolucionar muitas vezes a gestão dele. E a gente sempre fala, inclusive nas mentorias, a gente fala, né, que o papel do gestor, do líder, do empreendedor é solitário. E na maioria dos casos, pelo menos aqui na região que a gente não acha, pelo menos não é comum ter encontro de empreendedores, ter uma roda de discussão, eles se aproximarem, até porque tem muito aquela questão, se eu falar da minha estratégia, vão copiar, se eu falar quanto eu faturo, as pessoas vão o que vai fazer com o número, né? Então, eu não sei se você atende pessoas que também têm essas crenças que limitam muito, né? Porque, pelo menos a gente sempre fala, né? Conhecimento, quando a gente compartilha, é multiplicado, né? Então, da mesma forma que eu entrego o conhecimento para alguém, eu recebo a mesma altura ou até mais, né? Com juros, no caso. Como é que você vê que isso acontece com seus pacientes no dia a dia ou com as empresas que você já atendeu pelo Sebrae também? Isso é legal. Eu vou falar baseado na experiência que eu estou tendo com o meu grupo de mentoria lá de Itapeva. Estou com 15 empresários nesse grupo de mentoria. E aí, qual foi uma sacada bem interessante? Eu mapeei o grupo e falei, cara, tem gente aqui que manja muito que eu, muito mais que eu em algumas questões. Então, por exemplo, tem o André Knapp, até inclusive aí já vou aproveitar, um cara muito bom para vocês chamarem aqui. E o André fez uma entrega, cara, absurdamente, assim, de mastermind. Ele participa nos masterminds super top aí e entregou para nós lá na mentoria. Falou, cara, eu faço assim, assim, assado, a minha estratégia é essa. Contou o passo a passo, cara. Agora, poxa, por que o cara fez isso? Porque ele entendeu, cara, que ele está entregando conteúdo, eu estou entregando meu conteúdo, outra pessoa está entregando. E aí cria-se essa atmosfera de tipo assim, poxa, legal, o que vocês fazem na empresa de vocês de boas práticas, eu posso tentar fazer na minha e não dá certo. Sim. Mas eu vou minimamente entender, faz sentido, vou fazer alguns ajustes. Deixa eu te falar, eu estou fazendo isso aqui também. Então, cria algo que facilita o processo. Mas isso eu vejo que é da nossa região aqui, né? O pessoal, quando eu fui fazer esse evento mesmo, de mentalidade empreendedora, cara, você tem que ver que dificuldade das pessoas querer participar, de querer entender. Não, mas tem que fazer, logicamente, um marketing diferente e tudo mais. Mas você vê a mentalidade da nossa região, é uma coisa assim, cara, não, eu sou sozinho. Como é que eu vou? O meu concorrente vai lá, eu não vou com esse cara. Sim. Né? Sendo que, na verdade, cara, seu concorrente, às vezes, ele está batendo a cabeça numa coisa e você vai saber que aquilo ali não é para você fazer. Então, tudo é aprendizado, né? A aproximação que as pessoas não conseguem fazer. Mas hoje eu vejo que é da nossa região isso. Você pega muito ali, pega Itapetininga, Sorocaba, aqui mais para cima, você vê que a galera já tem os grupos, cara, já tem um negócio formado, fluindo, fluxo. Agora aqui não, a gente vê que tem uma tentativa de cada um estar na sua e o tempo está passando e as tecnologias estão vindo aí e a gente tem que tomar muito cuidado. Isso dá para considerar que é uma autossabotagem? Bastante. Eu vejo que existe, né, por um dado do Estado, né, não sei se você sabia, mas a nossa região aqui é o pior IDH do Estado. Né? Então, se a gente tem uma miséria aqui próximo, né, por mais que a gente não vê no dia a dia, mas se a gente vê em algumas casas, alguns lugares, isso cria, dentro do inconsciente, a gente fala social, inconsciente coletivo, ele vai trazer uma sensação de escassez, de medo, de aquela questão não vai dar certo, aquele pessimismo. Né? Acredito que aqui a maioria das queixas que nós temos, não só aqui, mas isso vai generalizar para todo o Brasil e para o mundo também. Mas são pessoas que não querem trabalhar, elas querem ter um salário apenas. Né? Então, não, quanto você me paga? Isso. E eu vou fazer somente o que fui contratado para fazer. Isso é da mentalidade da pessoa. Então, a gente tem que estar sempre aquecendo, trabalhando, fazendo o nosso papel, porque se a gente evolui, né, a gente consegue construir. Não é à toa que a gente está aqui hoje. Né? Porque vocês tomaram atitude. Em algum momento eu tomei alguma atitude que a gente em algum momento fez sentido, vamos fazer esse podcast aí. Né? Então, show. Rapaz do céu, agora é digerir tudo isso, hein? Tá complicado, tem bastante coisa. Muita informação, hein? E como é que faz para pegar tudo isso que a gente falou e colocar em prática? Quais são as dicas que você poderia dar? Plano de ação, né? O que é importante? Eu sempre coloco assim, primeiro você precisa conhecer a sua personalidade. Bruno, mas eu não quero fazer com você, eu quero, o que você me indica? Cara, tem testezinho na internet que você pode fazer para descobrir, obviamente, não é uma coisa fidedigna, não é nada científico, mas você pode colocar lá teste de personalidade e colocar lá MBTI, né? Que às vezes vai aparecer algumas pessoas que vão estar falando do MBTI, que o Quati é baseado no MBTI também,
que é a mesma função, vai ter os 16 tipos de personalidade, só que o MBTI ele vai falar algumas formas diferentes, né? E aí tem um site chamado inspira.org, que é um site gratuito, onde você vai responder um questionáriozinho lá de algumas perguntas e vai dar o seu perfil psicológico também. Só que lembrando, isso é uma coisa lúdica, mais para você ter um entendimento de como você é e dar uma brincada, né? Ah, que legal, gostei. Você quer aprofundar, fala com um psicólogo, com alguém especialista para aprofundar isso. Identificou o seu perfil? Aí é a hora que a gente tem que colocar a mão na massa, o plano de ação, né? Então, se, por exemplo, se você é um cara que está precisando dar uma desacelerada e você é um cara extrovertido, você não vai desacelerar ficando sozinho. Você vai desacelerar conversando com os amigos, fazendo alguma coisa, algo que vai interagir você. Se você é introvertido e você quer desacelerar, aí você vai para o Netflix, vai assistir uma coisa, fazer algo mais caseiro. Porque se a gente não entender esse movimento, as pessoas vão sofrer bastante, né? E até no dia a dia. Então, se eu muitas vezes tenho muitas metas, e questão básica, né? Vamos lá, hoje eu tenho 10 tarefas para fazer até o final do dia. Às vezes a pessoa não sabe qual tarefa fazer, o que ela vai... Então a dica sempre é, a dica básica, lista essas 10, pode ser num papel, se você gosta de aplicativo, baixa um aplicativo ali, coloca lá a listinha de tarefas para ser feita, mas começa a quebrar também essas tarefas, né? Senão a pessoa fica, tenho tanta coisa para fazer e não faz. Então o que eu faço em 5 minutos? Responder e-mail, mandar WhatsApp para não sei o quê, blá, blá, pum, já tirou 5. E esses outros 5, quantas horas que eu vou gastar? Qual é o mais difícil? É criticar e organizar o que você precisa fazer. E aí, nesse ponto, é se conhecer também, porque muitas vezes a gente tem uma lista de 10, tem uma que não pode deixar de ser feita e a gente procrastina justamente essa e faz as outras 9, né? Então, talvez uma coisa que eu, pelo menos, tento utilizar é fazer a mais difícil primeiro. Isso é correto. Porque vai consumir uma energia maior, mas depois as outras não são prioridade, eu consigo... Só que um outro ponto também é legal é saber qual o momento do dia que você é mais produtivo. Sim. Né? Então tem pessoa que puxa a corda com uma energia muito boa. Então eu vou lá, vou fazer essa atividade mais difícil. Ah não, eu sou mais produtivo à tarde. Então faz as coisinhas básicas que você tem para fazer de manhã e à tarde você foca naquela tarefa. Isso vai ajudar bastante você também a ter resolver os problemas mais facilmente ali, né? Show. O pessoal que está nos assistindo, tem uma galera que é empreendedora, mas também tem uma galera que sonha em empreender. E hoje o Bruno atende empresários. Antes de ser empresário, você foi a pessoa que sonhou em empreender também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto da vida, onde você é um CLT, onde você tem vários sonhos de empreender, de começar uma jornada. E são, de certa forma, desafios talvez até maiores do que os empreendedores que já estão na jornada, né? Porque o passo mais difícil é começar. Então, quais seriam as principais dicas ou ideias, sugestões que você deixaria para essa galera? Cara, legal. Eu estudei muito duas questões. Primeiro, o comportamento empreendedor e a personalidade empreendedora. Isso aqui é muito legal falar. Tem gente, cara, se você está ouvindo a gente e você não para em nenhum emprego, o problema talvez não seja você. O problema é que você seja uma personalidade empreendedora. E o que é uma personalidade empreendedora? Estima-se que tem aí 4 a 5% da população mundial com essa personalidade. E o que ela é? Ela é uma personalidade que a mãe, quando ela estava com a criança ali na barriga ainda, né, quando estava no ventre da mãe, a mãe era uma mãe muito ansiosa, muito acelerada, estava passando por algum conflito, algum estresse muito grande, passa para a criança nasce e é aquela criança que não para quieto. É aquela criança peralta mesmo ali, que ela está hiperativa, ela está o tempo todo. Muitas vezes vai ser diagnosticada com TDAH, com outro transtorno, mas existe um cuidado que a gente tem que fazer para entender. Às vezes é uma personalidade empreendedora. E ela é o quê? Ela consegue pegar as coisas muito rápido e já fica de saco cheio. Depois que ela entendeu, puta, isso aqui, pronto, qual que é a próxima coisa? Não quero mais. Não quero mais. Ela conquista as coisas muito rápido, tem um aprendizado muito rápido, só que ela começa a desanimar muito, muito facilmente. Aí o que acontece? Ela trabalha numa empresa, sai, entra na outra, sai, daí ela descobre, cara, dá para empreender. E ela empreende, quebra, e até que ela acerta, só que ao mesmo tempo que ela conquista o império, e ela quebra o império, né? Porque a personalidade empreendedora faz isso. Então aquela pessoa que sempre está com ideia, ela sempre está executando, ela sempre está fazendo. Se você é uma personalidade empreendedora, o que eu aconselho? Busca a ajuda de um psicólogo e de um médico para que você se cuide nesse processo. Porque você vai bater muita cabeça, você vai ganhar muito dinheiro, mas vai bater muita cabeça.
Agora, se você não tem, não, Bruno, eu não sou desse jeito aí, tão acelerado, não. Eu quero sair do meu CLT e eu quero montar o meu próprio negócio. O que você recomenda? Primeiramente é entender qual é o seu perfil psicológico. E antes de você montar um negócio, você tem que ser bom no que você faz, cara. Não coloca na sua cabeça, eu vejo muita gente erroneamente vê lá, nossa, dá para montar, sei lá, uma empresa digital que vai ganhar milhões. Cara, não funciona assim. Antes de você montar, a dica que eu dou é, vá trabalhar na área. Vá ali, busque, converse com uma pessoa, nem que seja para você ser um estagiário, recebe o mínimo, mas pega todas as manhas que você tiver ali, passou lá 6, 7 meses, pegou uma experiência, viu, fez sentido, aí sim você vai arriscar aprender. E como a gente fala de comportamento empreendedor, como a gente estava até falando antes, né? Eu fiz o Empretec do Sebrae. E o Empretec ele trabalha as 10 características do empreendedor, né? Então o que é essas 10 características do empreendedor? Tem um psicólogo, tinha, né, falecido já, um psicólogo norte-americano que ele descobriu que existe um padrão comum nas pessoas de sucesso. E aí ele colocou essas 10 características. E aí você precisa também treinar esse comportamento, porque é um comportamento treinável, né? Então o empreendedor, você pode ver, ele tem uma repetição, os empreendedores de sucesso têm uma repetição de padrão. Você vê que o cara sabe arriscar, mas ele arrisca com cautela, né? Ele não vai toda hora estar apostando, não. Ó, vamos analisar. Moderado, né? Moderado. Cara, se eu der um passo aqui vai dar muito certo. Mas se der errado, não vai sofrer tanto a empresa. Então a gente vai identificando esses comportamentos e vai aprimorando. Como eu tenho essa expertise dessa questão do comportamento empreendedor, isso facilita para quem também quer aprender, né, a montar o negócio. Até me veio uma ideia aqui conversando com vocês de ter, né, para a pessoa, ó, por sua primeira empresa, por que não você conhecer essa estrutura para que você não sofra tanto? E até dizer para a pessoa, vamos ser sinceros, ser empresário não é para todo mundo, cara. E isso eu tenho que dizer. É triste, Bruno, mas eu quero sair do CLT. Cara, mas você não tem perfil para ser CLT. Você pode ser um gerente, cara. Você pode ser um diretor da empresa. Mas o empresário, às vezes, você não vai ter perfil. E tem que jogar limpo. Porque senão a pessoa fica numa frustração, né? Ela vai sofrer com isso. Imagina o sofrimento. Vamos poupar essa pessoa de quebrar, de perder dinheiro, perder tempo e sofrimento, principalmente. Então, às vezes, tem que ser dito, você não tem perfil para ser empreendedor. Vai para o CLT, pega as habilidades e faz um plano de carreira mesmo. Vai trabalhar dentro da empresa. Tem uma frase aí que está rolando e acho que virou até trend, aquela questão de salário mínimo e entrega mínima, né? Faço o mínimo, salário mínimo. Mas também eu pelo menos acredito muito no ser antes de ter, né? Então, primeiro eu quero, então eu sou quem eu quero ser no futuro. Inclusive a gente sempre fala, né? Vista a roupa como se você já fosse a pessoa que você está imaginando. Então, eu quero ser um empreendedor, se comporte como um empreendedor onde você está. Então, se você está trabalhando numa empresa, você consegue ser um intraempreendedor, você consegue dar ideias, você consegue sugerir ações, você consegue entregar mais, você pode querer fazer hora extra, porque você tem que exercitar esse estresse que o empreendedor passa no dia a dia para você se acostumar com o ambiente que você vai vivenciar no futuro, né? Você acha que é essa a linha mesmo? Isso é legal. Só que você pode perceber que mesmo assim tem pessoas que não vão fazer esse comportamento. A gente tem que deixar claro que não é para todo mundo. Até o intraempreendedorismo já é difícil. Já é difícil, cara. Tem pessoas que vão vestir a camisa do time mesmo. E outros vão falar, salário mínimo, entrega mínima. Essa aí, exatamente. Cara, tá me pagando, eu vou fazer isso aqui. Só que o que é legal, o despertar. Se de repente você é uma pessoa dessa que tá assistindo a gente aí, né? Se você é uma pessoa dessa, cara, eu entrego o mínimo porque eu pago o mínimo. Cara, coloca uma coisa na sua cabeça. Se você entregar o seu melhor, muitas coisas vão mudar. Muitas portas vão se abrir. Né? Às vezes um cliente que você está atendendo, ele vê você que você, o cara não dá nenhum bom dia, ele não vai querer nunca contratar você, mas, poxa, olha o cara espetacular, tá toda hora dando um bom dia, tá animado, tá feliz. Isso porque eu tô falando de uma questão básica, cara. É que às vezes o foco tá errado, né? Ele quer entregar o máximo, quer que o patrão ali observe, e às vezes não, é o contexto, é o redor que vai dar uma outra oportunidade para ele, né? E outra, isso é muito legal também de trazer, que assim, ó, uma questão pra vida, né? Cara, ninguém vai bater nas suas costas e vai parabenizar você. Você precisa fazer o que precisa ser feito, né? Eu gosto do Ítalo Marcilli, não sei se vocês já ouviram falar dele. O Ítalo Marcilli, ele é um psiquiatra, ele criou como se fosse uma Netflix aí focada para desenvolvimento pessoal, né? E ele traz um trabalho fantástico, sensacional. E ele tem uma frase dele que eu gosto muito, cara, que ele traz assim, ó: sirva, seja forte e não encha o saco. É isso, cara.
que é servir? Cara, eu tô aqui, a gente vai conversar, vamos entregar o melhor, é isso aí, beleza. Seja forte assim, cara, não vem com vitimismo pra mim, entendeu? Sua vida tá difícil, a minha também tá, cara, tá de todo mundo. Então por que você vai falar, nossa, mas eu tô não sei o quê? Sim, pode ter distúrbio psicológico, pode ter tantas outras coisas, mas o que você tá fazendo? Você tem que ser forte. A responsabilidade sempre é Autorresponsabilidade, exatamente. E não enche o saco, porque tem gente que fica só para encher o saco, cara. E aí, esse slogan dele, eu acho que traz muito, que é necessário as pessoas começarem a entender, né? Às vezes a pessoa, cara, ela não faz nada e ela faz um palpite, né? Diante das coisas ali e acaba atrapalhando todo um cenário, toda uma atmosfera. E qual que é o poder do ambiente nesse sentido? Isso é muito legal, porque eu vou falar para vocês aqui de uma forma bem importante, que a gente fala assim na psicologia. Vocês já ouviram falar do conceito biopsicossocial? Não. Como funciona? Todo mundo, todo ser humano, primeira coisa, 50% de nós vai ser biológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha biologia vai estar a minha tipologia, meu jeito psicológico de ser, meus genes, minha genética, né, o que os meus pais foram, vai interferir na minha personalidade, no meu biotipo e tudo mais. 50% é responsabilidade disso. Se de repente dentro da minha família tem alguém que é empreendedor, já foi um antepassado, um empreendedor, ou alguém que está depressivo, alguém que é alcoolista, qualquer coisa, vai ser influenciado também na minha genética. E aí eu vou ter 25% psicológico e 25% social. Que todos esses outros 50% é o ambiente, cara. Então, Caramba, psicológico, olha o poder, psicológico. De 0 a 2 anos, que é a primeira infância, a forma como a mãe, cuidador, o pai é participativo ou não na criança vai interferir diretamente, né? Se ela vive num ambiente amoroso, acolhedor e tudo mais, ela vai ser uma pessoa que tem mais autoconfiança e tudo mais, só que tomar um cuidado que às vezes mima demais e vai ser um frustrado da vida. Tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. Dos 2 aos 5 anos já vai ter os desenvolvimentos também que dependendo da onde ela estiver vai influenciar, porque ele já vai começar aí tá gravando um script na cabeça dela sobre algumas ações, e aí vai passar ali na fase desenvolvendo a fase da infância, vai chegar na adolescência, e todas as figuras que ela for conhecendo, professor, parentes, amigos e tudo mais, relacionamentos, isso vai interferir para ela. Se ela mora numa casa específica, né, numa escola, onde ela for também vai interferir. E aí depois tem um lado social, que é o trabalho, os lugares que ela trabalhou, os chefes que ela teve e tudo mais. Só qual é a grande sacada? É você saber tirar proveito disso. Eu tive um chefe uma vez, cara, o cara era insuportável, fez um cara chato, cara. Mas eu aprendi como não ser chefe com ele, como não ser líder com ele. É você ajustar, poxa, esse cara faz tudo errado. Então, se um dia eu for delegar, fazer alguma coisa, eu nunca vou fazer desse jeito. É a pessoa ter essa sacada de que não é porque o mundo colocou só coisa ruim na sua vida que você, nossa, vai ficar se lamentando. Não, é a vida que te deu, cara, infelizmente. Ah, eu queria ser mais rico, não queria ser mais bonito, queria mais ser isso. Cara, tem coisas que não dá para fazer. É aceitação e bora executar, fazer o que você precisa fazer. Né? E aí, o ambiente, eu vejo isso, ele impacta diretamente. Por isso que, até numa questão básica, eu vou fazer uma atividade pontual, vou fazer um e-mail. Cara, estou com um monte de coisas na minha mesa, vai interferir no seu psicológico. Né? Então limpa, organiza a mesa, né? Deixa as coisas mais leves. Tudo que você puder usar de notificação, evitar usar notificação no celular, ajuda demais. A gente tem um problema gigante com esse bendito celular que está atrapalhando muito. Né? Então todo cuidado é pouco, e principalmente no poder da ambiência aí. Caramba, eu tava acostumado a pensar no impacto do ambiente, mas no mundo corporativo, né? A gente nunca vai a fundo. E olha a importância do início da vida, né? De como os pais cuidaram, de como foi na escola, onde frequentou, né? Onde mora. São as realidades que nós vivenciamos que moldam quem nós somos, então. Mas isso que você falou da mesa mesmo, o Danilo Gentili falou uma vez no programa dele, faz sentido para mim. Ele não consegue fazer algo criativo com a casa dele desorganizada. E no meu caso, a minha estação de trabalho lá em casa, quando eu preciso fazer um trabalho criativo, que eu preciso focar, eu preciso organizar a estação de trabalho antes de começar, senão isso me dispersa a atenção, eu não consigo focar. Olha só que importante isso, porque às vezes é um ajuste mental mesmo, né? Cara, precisa ser criativo, mas tá tudo uma bagunça, vou organizando, então você está aquecendo, né, a sua mente, para na hora que você chegar ali você vai executar.
Sim. Né? Então isso é muito legal. E vale destacar também o poder do foco. Né? Muitas pessoas não entendem isso. Por que é importante quando você vai fazer uma atividade? Eu chamo isso de bloqueio na agenda. Né? Às vezes as pessoas não têm o hábito de bloquear a agenda. O empresário não tem hábito de fazer isso. Ele fica lá, eu vou fazer um relatório, vou fazer uma proposta, deixa o celular ligado, o telefone do lado, o WhatsApp aberto e toda hora chega a notificação. Não, eu vou fazer isso aqui, avisa todo mundo, galera, eu vou ficar 1 hora fechado aqui no escritório sem interrupção de ninguém, só se for muito urgente. Deixa o celular virado da tela ou deixa ali no modo foco, né, no modo trabalho, desliga tudo ali e foca naquilo ali. Porque qual o problema? Quando a gente vai criar um foco, normalmente a gente vai ter entre 12, 15, 16 minutos para aquecer o nosso foco, né? Diante de uma coisa que a gente vai fazer. Agora imagina se eu nunca chego nesses 15, cara. Não dá tempo. Cada hora já tá... Então assim... E aí vale também destacar o seguinte, né? Vocês como da área da tecnologia sabem. Mas o chat GPT, né? Principalmente as inteligências artificiais, elas servem muito para fazer essas questões onde a gente ia precisar de muito foco, né? Então, de repente, vocês que estão nos ouvindo aqui, estudam um pouquinho de inteligência artificial, principalmente para tarefas rotineiras, operacionais, que vai otimizar muito a sua vida. Porque eu vejo, às vezes, um empresário lá não tem nem habilidade, muitas vezes, de digitar rápido, o cara está querendo mandar um e-mail. Cara, pega lá, grava no celular, já transcreve ali para você e você já manda. A tecnologia a nosso favor para empresários poderem ter uma alta performance. Né? Mas uma vez eu ouvi um podcast que falava do estado de flow, né? Que acho que é esse tempo de preparação para que você chegue num alto nível de foco que você acaba esquecendo que tem um mundo atrás de você, né? E eu tenho o hábito de desligar todas as notificações mesmo. Inclusive o pessoal fica bravo aí, que manda mensagem eu não vejo, porque principalmente quando eu estava desenvolvendo, né? Programando. Então eu entrava num alto estado de flow que eu não conseguia ver nada que estava acontecendo. Inclusive as mensagens. O problema é que você tá toda hora em estado de flow, porque nunca atende, nunca responde. Tá vendo focado, que é o queixo saco? Cara, hoje a gente tava tendo uma apresentação aqui, que toda última sexta-feira do mês a gente faz um talk. E hoje ele tava falando sobre hábitos, né? E hábitos e recompensas, que ele falou sobre adultos, eles organizam mais, são mais organizadores. Crianças, eles querem recompensas rápidas e tudo mais. Aí eu entendo, pelo menos na minha forma de entender, é que alguns empreendedores, eles ainda querem aquelas recompensas rápidas. E muitas vezes devido à jornada que eles tiveram, que você acabou de trazer, né? Como lidar com isso, cara? Tem que procurar ajuda? Tem alguma forma de resolver isso sozinho? Legal. Dentro da psicologia analítica, a gente fala dos arquétipos, cara. E esse arquétipo é até importante, eu acredito que vocês já ouviram falar disso. Só que o pessoal do marketing, eles usam isso de uma forma errada, né? Mas eu vou falar baseado na psicologia. O que é um arquétipo? Imagina um modelo de energia mental que ele se apresenta na sua estrutura de personalidade. Então, ele vai ser uma energia que vai te guiar para a execução das coisas, para fazer as coisas. O empresário, quando ele está no nível inicial da empresa, ele tem que estar sobre o arquétipo do herói, que é o arquétipo mais ideal naquele momento que ele está fazendo. O que o arquétipo do herói faz? É o cara que luta, é o herói que a gente lembra dos filmes, né, de desenho e tudo mais, é o cara que está lutando, que ele está indo, está sacrificando e tudo mais. Só que tem que ser temporário, né? Passou por esse período, ele tem que sair do arquétipo do herói e ir para o arquétipo do rei, que é o cara que vai estar lá governando a empresa, vai estar criando as estratégias. Poxa, imagina só, você está lá 20 anos na empresa lutando em todas as batalhas? Cara, não. Vai lá, você vai subir, agora você vai rei, vai treinar um outro herói para ficar no seu lugar, ou vai ensinar ele as estratégias, mas você vai estar supervisionando ele. O que muitas vezes acontece, tem um arquétipo chamado puer, né, que do latim ele vem falar que é o eterno jovem. O que acontece muitas vezes é que tem empresário que ele traz uma perspectiva de criança no negócio. E aí ferra o cara. Porque assim, nossa, mas eu sou empresário, mas eu não tenho um carrão. Vou lá, vou comprar o carrão. Nossa, mas eu sou empresário, mas não fiz nenhuma viagem internacional, vou viajar. Né? E o cara, ele está vivendo como se fosse uma criança mimada que ele está querendo mostrar para o mundo que às vezes ele, eu sou isso. Lógico que eu já vi pessoas que fazem isso para o marketing. O marketing da empresa, o marketing que às vezes vai ter um posicionamento. Mas o cara é estrategista. Ele não está fazendo por ego de mostrar, não, eu estou comprando esse carrão aqui só para mostrar para as pessoas da cidade que eu tenho esse carro. Não, às vezes dependendo do nível, do nicho da pessoa, se o cara não tiver um bom carro, ele não vai conseguir fazer a venda, é óbvio. Faz parte do trabalho dele. Exatamente, ele vai ter um posicionamento, a forma que ele vai se vestir, né, o perfume, etc. Então, é uma forma legal de a gente entender.
Quando a gente pensa nisso, o que eu vejo? A frustração maior dos empresários é, às vezes, querer um tapinha nas costas de parabéns, ou querer falar, nossa, ninguém está me reconhecendo como um empresário. Por isso que tem muito, né, esses golpes aí que eu digo, que às vezes as pessoas, os empresários caem, porque eles estão querendo recompensa rápida. Né? E no mundo dos negócios, vocês sabem disso. Quantos anos vocês estão aí? Você acha que tem alguma coisa que vai fazer assim, ó, que vai brotar dinheiro? Não tem. Né? É o quê? Você manejando, remanejando, revendo sua estratégia, melhorando seus processos, que aí você vai conseguir fazer. Então a dica que eu dou é, se a pessoa está por esse período, é legal ela procurar uma ajuda psicológica, mas principalmente ela procurar uma forma de amadurecer a personalidade dela. Não é só com terapia que a gente amadurece a nossa personalidade. Né? Às vezes, se ela participar, vai fazer um trabalho filantrópico, né? Vai ainda ajudar instituições de caridade para você sentir o que realmente é sofrimento. Né? Então, vai participar de uma religião, uma espiritualidade, para você entender um pouquinho mais sobre isso, favorece demais um crescimento emocional. Porque às vezes o que eu vejo, os empresários eles estão pautados só, não, tem que ser produtivo, tem que ganhar dinheiro. Cara, isso é consequência. Né? Mas o que você tem que estar, como você tem que ser antes de ter. Show. Né? Caraca. Rapaz. Notou bastante coisa? Misericórdia, faltou espaço, papel. Bruno, a gente tá chegando no final e a gente sempre gosta de, para finalizar, deixar uma mensagem pra galera que tá nos assistindo. Então, eu queria que você, baseado em tudo que a gente falou aqui, que você olhasse para aquela câmera e deixasse a sua mensagem, essa aqui. Cara, se você é empresário ou você não é empresário, está pensando em empreender, o que eu digo aqui para vocês, né? Aproveita essa oportunidade desse podcast. Eu tenho uma crença que é minha, né? Que eu acredito que nada é por acaso. Então, se você está assistindo isso aqui agora, é para você estar assistindo. Então, aproveita, tira um período para você meditar, olhar para você, ver como é que está a sua vida, como você está se sentindo. Mas, principalmente, cara, tenha esperança, né? Que eu acho que é um sentimento maior de todo empresário que precisa ter. É a esperança de que as coisas boas vão acontecer, que as boas coisas vão vir, mas não ficar só na esperança, é partir para a execução. Né? Não seja vítima do sistema, eu sei, né? O governo, você tem que pagar imposto, todo mundo paga, cara, todo mundo fica com essa sensação de seja o herói da sua jornada, que eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer. Faça o que precisa ser feito, é esse o recado. E se precisar de ajuda, eu estou aqui à disposição, só entrar em contato comigo aí. Já deixa seu arroba. É @Bruno Almeida Psi no meu Instagram. Me segue lá. Se você está assistindo, acabei de ter essa ideia aqui, né? Se você está me assistindo, só me mandar uma mensagem lá, fala que você assistiu o podcast, que eu vou te dar um e-book meu de bônus para você que está assistindo aí. Então, só mandar lá. Olha só. Aí sim, hein? Show de bola. Walter, cara, qual a mensagem principal que você anotou? E tomara que não seja a mesma que a minha, porque a minha, pra mim, fez muito sentido e eu vou repetir se você falar a mesma, cara. Vamos lá. Se for a mesma, a mensagem foi forte, né? Bom, o primeiro passo, né, que eu ouvi do Bruno aqui é a questão de você entender qual é o seu momento de vida, né? Não adianta você se planejar, se organizar para alguma coisa, sendo que você ainda não sabe em que estágio de vida você está, né? Para você chegar no ponto B, primeiro você precisa saber qual é o seu ponto A. Né? Depois você deve ser a sua prioridade, então você tem que focar em você, dedicar um tempo para você, para sua família, para algo que relativamente não dá lucro, mas só para deixar o seu psicológico no lugar, né? Então você é prioridade e ter tempo para você, esses são os meus principais aprendizados de hoje. Show, graças a Deus não falou a mesma coisa. Vamos lá, anotei vários pontos aqui. Primeiro, né, tudo é temporário, então todo esforço ele deve ser temporário. Então, para mim o que ficou forte é defina com a sua família, quando você estiver nesse momento de crescimento, defina com a família que deixe claro, né, essa comunicação, o Bruno destacou que é muito importante, deixe claro que é temporário, porque isso vai fazer total diferença. E para mim o que fez muito sentido, impactou mesmo, é a questão do estado de sublimação. Separe 1 hora da sua semana para fazer alguma coisa que não vai dar dinheiro e não vai agregar em nada. Eu acho que para mim isso ficou muito forte, porque eu não sei fazer isso e vai ser muito desafiador. Então, eu acredito que vai ser desafiador para você também. Se você é empreendedor, acho que faz muito sentido. E, por fim, uma coisa que ele falou que para mim era algo muito claro, é que pessoas que não param em serviço, para mim, eu não contrataria. Mas, por outro lado, são pessoas que podem ter o perfil empreendedor. Então, se você está buscando contratar para a sua empresa um perfil empreendedor,
talvez essa pessoa que está pulando de galho em galho seja a pessoa ideal. Então, acho que para mim fez muito sentido. Chegamos ao final do nosso podcast, Bruno. Eu quero agradecer muito pela sua participação, topar, vir gravar aqui com a gente e trazer tanto conhecimento. Acho que agregou muito, não só para mim, para o Walter, mas para toda a galera que está nos assistindo. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Sigam o Bruno lá nas redes sociais, mandem a mensagem que eu já vou mandar porque eu quero esse e-book. E vamos ficando por aqui. É isso, bora decolar. Bora decolar. Então, Valeu, tchau, Valeu. tchau.